Boa noite a todos! Boa noite a você que está aqui com a gente na live de lançamento de um projeto magnífico, de um projeto especial que você provavelmente já conhece, que é o Projeto Maná. Para falar sobre esse projeto maravilhoso, eu estou aqui com o pastor, líder do Departamento de Ministério Pessoal e Escola Sabatina aqui para o sul de Rondônia, pastor Edson Portela. Boa noite, pastor, tudo bem com o senhor? Tudo bem, Camille? Boa noite. Boa noite também para cada amigo que nos acompanha nesse momento. Quero cumprimentar aqui cada diretor da Escola Sabatina, cada professor, cada membro que nesse momento de repente está aí em sua casa ou até mesmo reunido em um pequeno grupo a partir da sua unidade de ação. Exatamente. Se você está assistindo a gente, quer interagir, coloca aí pra gente de onde você está assistindo, com quem você está vendo. Coloca aí pra gente nos comentários, vai comentando aí. E, pastor, para falar sobre esse projeto incrível, eu quero te perguntar uma coisa. Por que Maná? Por que esse nome, né, para esse projeto e sobre o que ele é? Esse projeto ele pretende estimular os irmãos a se aprofundarem no estudo da Bíblia, da Palavra de Deus. Curiosamente, nós temos, claro, um compêndio, um material que serve para isso, que é justamente a lição. A ideia é que os irmãos sejam incentivados e mobilizados a fazerem a sua assinatura da lição da Escola Sabatina. Interessante, Camille, que, curiosamente, nós estamos estudando, inclusive, nesse trimestre, uma lição que fala sobre o Êxodo. E o livro de Êxodo é que nos traz a explicação por que ou por qual razão esse projeto se chama Maná. No capítulo 16 de Êxodo, nós encontramos ali toda uma história que fala que quando o povo estava, então, peregrinando no deserto, assim que saíram do Egito, 2 meses depois, eles sentiram fome, sentiram falta dos alimentos que eles tinham ali no Egito, e por isso eles começaram a murmurar, a reclamar contra Moisés e Deus. Foi aí que Deus, então, ele tomou a iniciativa de efetuar um verdadeiro milagre ali no meio do deserto, enviando, então, o maná, que era um alimento especial que eles recebiam a cada dia. É por isso que nós temos aqui o slogan, cada dia, cada um, cada manhã, onde cada pessoa tinha a tarefa de buscar o seu sustento, o seu alimento diário, provido por Deus. Exatamente. Que bênção, né, pastor? Eu acredito que quem está em casa e já faz a assinatura da lição e busca esse alimento todos os dias, já sabe a importância desse projeto. Mas para quem ainda não está convencido, a gente está aqui para falar um pouquinho sobre isso. E eu vou te fazer uma pergunta, pastor. Qual que é a importância do estudo da lição diária? Qual que é o benefício, qual que é o impacto disso na nossa vida ao buscar pela manhã, todos os dias, esse alimento espiritual? Obrigado pela pergunta, Camille. Veja, você que está nos assistindo, você sabe que a lição ela não seria tão importante se ela não me levasse ao estudo da Bíblia. É porque a lição da Escola Sabatina me conduz a um estudo profundo da Palavra de Deus, que ela é importante e necessária. Eu gostaria, inclusive, Camille, se for possível, compartilhar aqui alguns textos bíblicos. Claro, fique à Um vontade. deles se encontra aqui em Gênesis, no capítulo 1, nos versículos 1 e 2. É um texto muito conhecido que fala assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia. Eu gosto desse texto porque ele fala que logo quando Deus ele iniciou então o seu projeto, formando a terra tinha 2 características. Ela estava sem forma e vazia. Foi a partir daí que Deus iniciou o seu projeto. Isso é interessante porque ele tinha como objetivo justamente transformar a terra, já que ela não tinha forma, e preencher o seu vazio. A partir do versículo 3, nós lemos assim: disse Deus, haja luz, e houve luz. No versículo 6, e disse Deus, haja firmamento. E quando nós prosseguimos com a leitura, nós nos damos conta que isso aconteceu. No versículo 9 está escrito: disse também Deus, ajuntem-se as águas. E nós sabemos a partir do relato bíblico que isso ocorreu também. Então, à medida que nós avançamos na leitura do primeiro capítulo de Gênesis, nós nos damos conta que essa expressão disse Deus, disse Deus, disse Deus se repete ao longo de todo o capítulo. Isso apenas para nos mostrar uma coisa: há poder na palavra de Deus. Amém. Então, Deus, a partir daquilo que ele falava, ele não somente deu forma à terra, como também preencheu o seu vazio. É por isso que no livro de Hebreus nós lemos: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Existe uma expressão, Camille, que nós utilizamos quando estudamos teologia, que é a expressão axioma. Nós dizemos que a criação é um axioma bíblico. Isso porque o livro de Gênesis não pretende apresentar ali provas da existência de Deus ou da criação. Ela simplesmente afirma, a Bíblia simplesmente afirma que isso aconteceu. E é por isso que é necessário termos fé de que Deus tem poder, a partir da sua palavra, de não somente transformar, mas de preencher. Então, da mesma forma que ele transformou a terra e preencheu a terra, o vazio da terra, ele é capaz de fazer isso com as vidas humanas. Então, por que a lição ela é tão importante? Ela é importante exatamente porque ela é um instrumento que nos conduz ao estudo dessa palavra, da palavra de Deus que é poderosa para transformar e para preencher as vidas de cada pessoa.
Amém. Que legal, pastor. E assim, é muito interessante ver que a lição, ela traz justamente esse estudo da Bíblia. Tem muita gente que lê na correria, eu já vi isso, e não abre a Bíblia. Mas a lição é justamente para fazer esse caminho. Você fala assim, mas por que eu tô lendo a lição na Bíblia? Ela é justamente um estudo guiado para nós, membros, né, podermos nos aprofundar. Exatamente. E a gente sabe que a gente tem metas, a gente tem objetivos. E qual que é a meta para o Projeto Maná deste ano? Olha, sendo bem direto, Camille, essa é uma excelente pergunta. Nós temos o sonho de termos aqui em nosso território pelo menos 10 mil assinaturas ativas em nosso campo. Pelo menos 10 mil assinaturas. E para mostrar que isso é possível, eu trago comigo aqui, inclusive, um relatório apresentado pela CPB do início do ano. No primeiro trimestre, nós tivemos aqui a informação de que nós temos aqui em nosso território cerca de 9.369 assinaturas da lição da Escola Sabatina ativas. E nós temos, inclusive, aqui, curiosamente, as assinaturas por lição. A gente percebe ali que todas as lições de adultos somam, dessas 9.369, 6.188 assinaturas. Todas as assinaturas de adultos. Aí, na sequência, nós temos ali as dos jovens, com 957, adolescentes, 634, juvenis, 502, primários, 429 assinaturas, jardim, 385 e, por fim, hall, 274 assinaturas. Então, a partir daqui, nós percebemos que nós temos esse potencial. Mas eu quero chamar a atenção aqui, Camille, para uma coisa interessante. Olha só, o dia D do projeto, neste ano, é o dia 31 de agosto. Mas a duração do projeto não é apenas um dia. O projeto, ele soma todas as assinaturas que são feitas durante um período de 60 dias. Porque a duração do projeto se dá em um prazo de 30 dias antes do dia D, e 30 dias depois. Então, a gente já está dentro desse prazo aí dos 30 dias, né? Já estamos. Desde o final de julho, nós já estamos, então, dentro desse período que vai somar, então, todas as assinaturas que vão entrar durante esse período do Maná. E esse período ele vai se estender, então, até o final de setembro. Ok? Certo. Então, o que é que aconteceu? Uma coisa curiosa é que dessas 9.369 assinaturas que nós temos ativas aqui em nosso campo, apenas 5.064 foram feitas durante o período do Maná. Então, veja, algumas pessoas esperaram o período do Maná passar, ou seja, o tempo do projeto passar, ou vencer, para que então fizessem as suas assinaturas. Essa é a leitura que nós fazemos a partir dessa informação que nós temos aqui. E, pastor, por que fazer a assinatura e não comprar a lição avulsa? Qual que é a importância, né, de fazer a assinatura da lição, né, especificamente? Essa é uma questão interessante e eu quero, inclusive, aqui, para iniciar a resposta para essa pergunta, Camille, para você que nos acompanha também, você vai observar aqui que eu tenho um gráfico, onde neste gráfico nós temos o número de assinaturas que foram feitas durante o período do Projeto Maná do ano passado por região. Nós temos 6 regiões aqui em nossa associação e na primeira região, durante o período do Maná, ou seja, quando nós dividimos aquelas 5.064 assinaturas, nós percebemos que aqui na primeira região foram feitas 760 assinaturas durante o período do Maná do ano passado. A segunda região ficou com 899, a terceira região com 1.206 assinaturas, a quarta região 787, a quinta região 354, a sexta região 389, e aqui eu fiz questão de deixar esse gráfico aqui, existe aqui uma coluna que está em azul diferente, está com algumas interrogações, porque essas são assinaturas que são feitas onde as pessoas, às vezes, não identificam a qual distrito pertence e quem é o seu pastor. Então, é interessante para que possamos também ter essa classificação, que durante esse período, não somente nos dediquemos a fazer a nossa assinatura dentro do período do Maná, como também identifiquemos a qual distrito nós pertencemos, a qual igreja, quem é o nosso pastor. Tem um grande número ali, né, de pessoas que não identificaram. 669 pessoas que fizeram isso, Emily. Agora, você perguntou como fazer a assinatura, não foi? Por que fazer essa assinatura? E aí eu já acrescento, como fazer essa assinatura? Eu posso entrar no site e fazer? Quem que tem que fazer por mim? Como que funciona esse processo para realizar a assinatura, né? Olha, nós cremos, esse material já está com os pastores, esse material vai chegar nas suas mãos. Então, cada diretor da Escola Sabatina, cada professor terá acesso a esse material para que ele possa distribuir, então, com os membros da sua classe. E, claro, esse é um material conhecido, é um folder onde a CPB já disponibiliza não somente as opções de lições que os irmãos podem acessar, como também os valores. Já estão todos aqui. Certo. Então, a nossa orientação é que, apesar deles receberem esse folder aqui, onde tem todas as informações que
poderão levá-los a entrar em contato com a CPB, a nossa orientação é que essa assinatura ela seja feita a partir de uma plataforma que nós estaremos disponibilizando para os membros da nossa associação. Então, veja, nós pretendemos premiar não somente as igrejas, como também os distritos, os diretores da Escola Sabatina que se empenharem nesse projeto, mas para isso é necessário que, em lugar de entrar em contato direto com a CPB, Camille, os nossos membros, os nossos irmãos que nos acompanham, façam a sua assinatura a partir da plataforma do Adventec. Então, nós vamos deixar aqui na descrição desse vídeo, inclusive, o link de acesso. Aqui tem esse QR Code também. Você pode acessar o QR Code aqui, que já vai direcionar direto para esse site, né? Direto para esse site. Então, qual a vantagem de nós utilizarmos, então, essa plataforma? A vantagem é que, a partir dessa plataforma, nós teremos direito a um cashback. E é com esse cashback que nós pretendemos, então, premiar as igrejas e diretores que se empenham nesse projeto. Que legal. E aqui uma coisa interessante a ser observada é que, apesar da CPB disponibilizar a opção do boleto, a partir do Adventec, não. A partir do Adventec, nós queremos que os irmãos façam as suas assinaturas a partir apenas do Pix ou do cartão de crédito. Certo. Que legal, pastor, que bênção. A gente sabe que tem muitas bênçãos envolvidas nessa... Quando a gente busca, né, a palavra de Deus, e a lição da Escola Sabatina é um poderoso meio para isso. E a gente tem várias lições, né, desde os pequenos até os grandes, e para isso a gente tem convidados especiais aqui que vão falar um pouco melhor sobre a importância para cada etapa assim da vida. Para começar, inclusive, a gente tem um convidado especial falando sobre qual lição? A lição dos jovens. A lição dos jovens. Então, agora eu queria chamar o pastor Ormeu, que vai falar sobre qual a importância. Porque nós, jovens, eu sou jovem, eu sei como que é difícil. Já estive numa faculdade que, mesmo cristã, ainda é difícil, com a correria, com tudo, buscar a Deus e ter esse momento. Então, qual que é a importância para o jovem, né, do estudo diário da lição, e como que o Ministério Jovem aqui no sul de Rondônia tem pretende incentivar os nossos jovens ao estudo diário da lição da Escola Sabatina. Boa noite, uma alegria poder estar chegando até vocês através dessa transmissão. Existe um exemplo muito simples, ensinado desde bem pequenino, que é mais ou menos assim: a gente come arroz e feijão para não cair morto. A gente se alimenta do pão físico para manter este corpo físico de pé. É muito simples, jovem. Se você quer estar espiritualmente de pé, firme, forte e inabalável, você precisa se alimentar do pão do céu. E uma das formas de se alimentar deste pão do céu diariamente é estudando a lição da Escola Sabatina. Eu tenho aqui em minhas mãos a primeira lição. Interessante que a primeira lição, ela foi criada, formatada especialmente para este público, o público jovem. Portanto, você não pode desperdiçar a oportunidade que você está tendo de assinar a sua lição no período do Projeto Maná. E um grande incentivo que nós temos dentro do Ministério Jovem é que no Ministério Jovem nós temos o concurso que é o Superação Jovem, que foi lançado agora em 2025 e ele vai permanecer para 2026, 2027. E dentre as 7 modalidades que a gente tem no concurso, uma modalidade específica é lição da Escola Sabatina Jovem. E aí você concorre a nível de igreja, a nível de distrito, a nível de região, e depois tem a grande final deste concurso, a grande final Assur, que especialmente este ano será no nosso Acampijá de 20 a 23 de novembro, onde teremos uma premiação poderosa para o campeão ou campeã dessa modalidade que é a lição da Escola Sabatina Jovem. Pastor, você talvez esteja se perguntando, e para os nossos aventureiros, para os nossos desbravadores, semelhante ao que ocorreu em 2024, nós teremos este ano um trunfo todo especial. Claro, para aquele desbravador, para aquela desbravadora,
para aquele aventureiro, para aquela aventureira que fizer a sua assinatura no período do Projeto Maná. É bom que fique isso muito claro. Assinou no prazo, dentro do período daquela data do Projeto Maná, já falada pelo pastor Portela, você então terá direito, tanto quem faz parte da diretoria, quanto quem é membro, desbravador ou aventureiro do clube, ganhará o seu trunfo do Projeto Maná. Portanto, vem com a gente, porque vai ser bom demais. Não deixe para amanhã aquilo que você poderá fazer na data específica do Projeto Maná, adquirindo assim o seu alimento espiritual, cada dia, cada manhã, estudando, alimentando-se do pão do céu. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Vejo você, Projeto Maná 2025, é nóis! Olha aí, vai ter até prêmio para quem fizer no período. Pastor Portela, qual que é a importância de fazer a assinatura nesse período? E pode ter alguém até se perguntando assim, mas eu sei que ali nos céus tem a lição, eu posso ir lá e comprar avulso. Por que fazer a assinatura e por que fazer no período do Projeto Maná? Essa é uma importante pergunta, Camille. E é importante lembrar também aqui que quem faz a assinatura agora, durante esse período do Projeto Maná, as suas assinaturas chegarão a partir do início do próximo ano. Então, neste caso, a assinatura que é feita agora não é para o ano de 2025 mais, não é, mas é para 2026. Então, com isso, desde que a pessoa faça a assinatura, ela vai garantir o alimento espiritual para ela e para a sua família para o ano inteiro. Então, ela vai ficar despreocupada. Então, é uma compra só que ela fará, mas garantindo o alimento ou o sustento espiritual para a sua casa, para a sua família, durante um período de um ano. Certo. Então, para quem vai divulgar, para os diretores aí de Escola Sabatina que estão assistindo, quais são algumas dicas para essa divulgação, para movimentar a nossa igreja nesse período do Projeto Maná, pastor? Eu quero deixar aqui pelo menos 10 dicas, coisas, olha só, assim, coisas práticas, a gente traz aqui tudo mastigado para o pessoal só colocar na prática, né? Exato, e pode ser que assim, as pessoas que nos acompanham, principalmente você que é diretor ou diretora, já até pratique alguma dessas dicas aqui. E claro, se você tiver alguma dica diferente daquilo que nós vamos apresentar aqui, de repente você pode anotar aqui nos comentários aqui dessa live, e eu quero apresentar aqui algumas para vocês. Olha, começando aqui com a primeira é a seguinte, olha, desde que nós estamos dando esse pontapé inicial aqui a partir dessa live, divulgue isso semanalmente. Então, por que não aproveitar aí o sábado pela manhã para todas as semanas reforçar o compromisso que nós devemos ter com a palavra de Deus a partir do estudo da lição? Em segundo lugar, estabeleça metas. Esse é um ponto importante também, não é, Camille? Então, aonde nós queremos chegar? É claro que o nosso sonho é ter 100% dos membros com a lição da Escola Sabatina, tendo em vista que isso nos conduz ao estudo da Palavra de Deus, que, como nós vimos, transforma e preenche, ok? Mas se nós não alcançarmos os 100%, o nosso sonho é ter pelo menos, no mínimo, 70% dos nossos membros com a lição nas mãos. Em terceiro lugar, crie um placar. A questão do placar é interessante porque você tem ali uma forma visual de você acompanhar onde vocês estão e aonde vocês querem chegar. Em quarto lugar, faça o acompanhamento. E em quinto lugar, facilite o pagamento. Existem igrejas, inclusive, que adotam a política de comprar as lições, enquanto que ela parcela com suaves prestações as lições, a assinatura das lições para os irmãos. Essa é uma forma. Uma outra forma, de repente, é algum irmão aí que tenha condições de fazer isso, disponibiliza o seu cartão de crédito para a compra das lições para os irmãos, e ele, claro, vai receber, então, os devidos valores, não é, dos irmãos que vão, então, efetuar a sua assinatura. Em sexto lugar, nós temos aqui uma outra dica: seja criativo. Existem igrejas que fazem o call center do Maná, ou seja, uma equipe se dedica no dia D do Maná a ligar para as famílias que de repente não fizeram a sua assinatura ainda. Esse é um ponto importante. Tem também a Blitz do Maná, onde alguns montam ali um stand na entrada, ali no hall de entrada da igreja, exatamente para que os irmãos sejam abordados ali num sábado, num domingo, e são incentivados a fazerem então a sua assinatura. Em sétimo lugar aqui, Camille, também utilize testemunhos. Eu sei que na sua igreja existem pessoas que estudam a lição constantemente, fazem do estudo da lição e da palavra de Deus um estudo sistemático, e com certeza essas pessoas têm colhido benefícios, bênçãos, a partir desse hábito que ela tem desenvolvido. Então, por que não permitir que essa pessoa fale um pouquinho para os irmãos sobre isso, né, sobre essa experiência? Em oitavo lugar, envolva as novas gerações.
É como o pastor meu colocou muito bem aqui, as novas gerações inclusive serão beneficiadas, premiadas e condecoradas, desde que façam as suas assinaturas também. O maná no passado, ele era colhido diariamente, como nós falamos aqui, mas eu acredito que as crianças muito pequenininhas, elas não tinham condições de fazer isso por elas próprias. Então, os pais, com certeza, Camille, iam lá e colhiam o maná, não somente para o seu sustento, mas para o sustento dos seus filhos também. Então, é importante que os pais se preocupem com as novas gerações também. Em nono lugar, incentive a solidariedade. Nós temos o maná solidário, que é quando os irmãos então se preocupam com aqueles que estão na igreja e de repente, por alguma razão, não têm condições então de fazer a sua assinatura. Então você pode, de repente, desde que você tenha condições, além de fazer a sua assinatura, fazer uma assinatura adicional para doar, quem sabe, para alguém que tenha essa necessidade. E por último, e não menos importante, promova a missão. Eu creio que essa é uma novidade que nós estamos trazendo aqui para o nosso território, mas todas as pessoas que forem batizadas neste período de agosto, Camille, irão ser premiadas ou brindadas, irão receber como presente uma assinatura da lição da Escola Sabatina. Olha que bênção. Que legal, pastor. Então a gente tem muitas dicas aí para quem está nessa divulgação, para quem está fazendo isso. E para os diretores também, eles podem ser criativos, né? Não precisa se ater a uma coisa específica. E outra coisa, se você não viu ainda, as nossas lições, elas têm vindo com uma cara nova, uns desenhos novos, diferentes, muito bonitos, por sinal. E não só as lições dos adultos e dos jovens têm mudado, mas a gente tem um novo currículo vindo por aí. Se você não sabe o que é o novo currículo, fica aqui então, porque agora a gente tem duas líderes maravilhosas do Ministério da Criança e do Adolescente. A Ana Min, que até o momento vinha sendo a nossa líder aqui para o sul de Rondônia do Ministério da Criança e do Adolescente, acabou de ser nomeada departamental lá da União. Então, a gente tem a departamental da União, a atual departamental da União aqui conosco, e também a nova líder aqui para o sul de Rondônia, a Lucilene. Ela é esposa do pastor Jefferson, nosso secretário, e agora ela também é departamental do Ministério da Criança e do Adolescente aqui. E elas vão trazer para a gente, falando um pouquinho sobre esse novo currículo, e também uma coisa interessante que o pastor Portela trouxe é que as crianças, elas não conseguiam ir lá pegar seu próprio alimento, principalmente quando bebês, né? Então, elas também vão falar sobre qual a importância de, desde a infância, fazer esse acompanhamento, esse incentivo ao estudo da Bíblia, à lição, mesmo que a criança, a gente ache que ela não compreende qual que é a importância de incentivar as crianças a estudarem a Bíblia e a lição, e falar também sobre o novo currículo. É com vocês agora, meninas. Boa noite, Camille, pastor Portela. Boa noite, professora Ana Min. Boa noite, professora Lúcia. Boa noite para você, querido líder, professor, pai responsável que está aí acompanhando essa live, esse projeto tão maravilhoso que é o Projeto Maná. E olha só, essa pergunta, Camille, é muito importante. E eu gostaria de começar respondendo lendo um texto da palavra de Deus, que está em Deuteronômio, no capítulo 6, do verso 4 ao verso 8, que diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Que texto fantástico! Que orientação que o Senhor nos deixou. Esse texto tem tudo a ver com a minha história. E eu vou contar um pouquinho para vocês do testemunho, do meu testemunho pessoal. Eu nasci num lar adventista. E os meus pais, desde pequenininho, as minhas memórias, eu nunca esqueço. Todos os dias eu me recordo de como era a minha infância. Eu não me lembro um dia apenas do meu pai sair de casa para o trabalho sem se sentar à mesa com minha mãe, meus irmãos e fazer o culto familiar. E ali no culto familiar, todas as manhãs, ele usava a palavra de Deus. Ele estudava a Bíblia, estudava a lição com a gente, nós cantávamos, orávamos, e só depois deste momento
ele saía para o trabalho. E era um trabalho bem difícil, um trabalho braçal. Mas ele não desistia. Todos os dias ele era um homem fiel. Tudo a ver com o nome dele. O nome dele era Fidélcio. Hoje ele já descansa esperando a volta de Jesus. Mas ele deixou um legado na minha vida. E eu pude levar isso para os meus filhos. Eu cresci, me casei. Hoje eu sou casada com o pastor Jefferson Antunes, o secretário aqui do campo. E nós recebemos dois lindos presentes da parte de Deus, que são os nossos filhos. Amanda, minha filha mais velha, hoje ela tem 26 anos, ela é formada em medicina. Eu louvo a Deus pela vida da minha filha. E o meu filho mais novo, Alex Gabriel, 21 anos, ele está ali no NASP, estudando rádio e TV, se preparando para trabalhar na obra do Senhor. E eu apliquei isso, tudo que eu aprendi com meu pai, com a minha mãe, eu apliquei com os meus filhos. Quando eu soube que eu estava grávida, a primeira vez, a primeira coisa que eu e meu esposo fizemos, fomos atrás da nossa primeira lição do rol do berço. E ali, na barriga ainda, a gente estudava a liçãozinha. E quando a nossa filha nasceu, a gente pôde ver a diferença. Ela ouvia as musiquinhas, ela ouvia as histórias e ela ficava toda feliz. Ela se agitava no ventre e quando ela nasceu e ela continuou ouvindo aquelas histórias, ela se manifestava com sorriso, com alegria. Então, isso eu pude ver a diferença. E durante os anos dos meus filhos, nós fizemos com eles o culto familiar diário, o estudo da lição, a lição do rol do berço, do jardim da infância, dos primários, juvenis, adolescentes. E os jovens, aí eles já começaram a estudar por si só. Mas o culto familiar nunca deixe de fazer. E essa é a minha experiência. Hoje os meus filhos estão firmes na fé. Amam a igreja. Eles amam trabalhar para Jesus. E a vida deles é uma vida de missão, presente na presença do Senhor. E eu fico muito grata a Deus, porque esse testemunho que eu recebi do meu pai, esse aprendizado, eu levei para a vida. E eu espero, em breve, que os meus netos, no futuro, também possam receber essa bênção que eu e os meus filhos receberam. Então, querido pai, querido professor, querido responsável, a lição da escola sabatina é o alimento mais importante que os nossos filhos podem receber. O alimento físico, ele alimenta o corpo, mas o alimento espiritual, ele vai alimentar a vida espiritual dos nossos filhos. E nós vamos ver os frutos, não só aqui nessa terra, mas no futuro, a vida eterna em Cristo Jesus. E como a Camille falou, nós temos um novo currículo se aproximando. E agora, neste momento, a nossa professora Ana Min, ela vai estar falando um pouquinho sobre essas mudanças, que serão muito boas e benéficas para os nossos filhos. Olá, boa noite, tudo bem? A você que está nos ouvindo, realmente é maravilhoso a gente estar falando sobre o maná. Quando a gente fala sobre o maná, professora Lúcia, a gente relembra aquela história que o pastor Portela colocou, não é? Da questão da entrega, todos os dias ali, Deus enviava o maná. É interessante que os pais pegavam o maná para atender os filhos. Essa experiência que você vivenciou do culto familiar, do estudo da lição da escola sabatina em casa, ela é muito especial e muito preciosa. Eu também cresci no lar adventista e nunca faltava a lição da escola sabatina. É interessante que qual conselho que a gente vai deixar antes de a gente falar sobre o currículo? É que para a gente conduzir as nossas crianças, os nossos filhos, é necessário acompanhar. Realmente essa é a palavra. O texto que você usou de Deuteronômio é o texto que justamente indica qual é a postura dos pais. Sabe, queridos, quando você compra a lição da escola sabatina, não é simplesmente entregar a lição na mão das crianças. É necessário acompanhar. Desde os bebês ali. E aí o pastor meu falou um item bem interessante. Falou assim, é preciso arroz e feijão. Mas antes tem que ter papinha e mingau, né? E aí, então, por isso que desde os bebezinhos ali a gente começa com um conteúdo mais leve, próprio para a idade. E o novo currículo já traz essa postura aí,
esse aprendizado de maneira bem direta, colocando o seu conteúdo e as histórias corretas para cada fase da vida das nossas crianças. E esse novo currículo ele chega cheio de novidades, inclusive tem um material de treinamento que já está disponível aqui na associação. Você que é pai, ancião, professor da escola sabatina, entre em contato com o departamento e busque esse material aqui, que vai te orientar em todos os detalhes daquilo que vai ser apresentado para o novo currículo também. E quando a gente fala desse novo currículo, eu quero que você acompanhe aqui comigo, é interessante você ver que esse currículo é o Vivos em Jesus. E quando a gente fala desse currículo, é justamente de uma vivência especial em que as crianças, né, vão aprender a conviver e amar a Jesus. Esse é o grande objetivo deste currículo, amar a Jesus. E é essa interação desses pequenos, né? A gente canta um hino muito famoso na igreja, o hinário fala assim, joias preciosas. Realmente a gente tem que olhar as nossas crianças com esse olhar de preciosidade. São joias preciosas que a gente precisa cuidar. E joias a gente não sai jogando de qualquer jeito. A gente cuida, a gente guarda, a gente zela, a gente vai polindo, né? Para manter a beleza das joias. E das crianças não pode ser diferente. Elas têm que realmente ser polidas, elas devem ser polidas pela palavra de Deus. A palavra de Deus é que vai transformar o coração, fazendo com que Jesus seja amado e servido da melhor maneira. Quando a gente vai olhar o novo currículo, nós estivemos há 25 anos com o currículo Elo da Graça. E ele trouxe grandes benefícios para a nossa igreja, né? Meus filhos foram educados pelo Elo da Graça, os seus também. E aí agora a gente vê uma nova roupagem. E alguns detalhes, e para atender, a igreja programou um currículo que atende desde os bebezinhos de 0 a 12 meses, depois aos iniciantes de 1 a 3 anos de idade, e esse ciclo aí seria de 3 anos, e antes a gente estudava uma liçãozinha no mês, né, com os pequenininhos. Agora é uma por trimestre. Por que isso, professora? Para que fique fixado ainda mais, vai se acrescentar novidades. Então, quer dizer, não vai ficar cansativo, não. Isso é com base nos estudos de aprendizagem. Quanto mais a criança escuta aquela história, mais ela reforça, mais ela repete e ela vai agregando elementos novos. Então, a nossa lição, ela está linda. No folder que foi apresentado pelo pastor Portela, você vai ver a capa. Mas por dentro ela está ainda muito mais maravilhosa, ilustrada para atender a esse público especial. Nós temos aí depois os infantis, de 4 a 6 anos de idade, e os primários. Professora, e os juvenis e adolescentes? Ainda não vai ter mudança no conteúdo dessas lições. Então, qual é o apelo aqui agora? Nesse Maná, não deixe de fazer a encomenda. Você que tem crianças de 0 até os 9 anos aqui, ó, primários, a lição totalmente nova, não dá para reaproveitar. Os juvenis ainda se repete um ciclo, se você tem, de repente, algum guardado, né? Mas aí existe uma mudança, mesmo que tenha guardado, às vezes muda um detalhe no verso áureo, às vezes muda um detalhe na mensagem da lição, então é importante que você faça esse investimento na sua família, para que ela possa, de fato, ter o alimento espiritual na idade dela, né? Quando a gente fala desse momento do culto, ele é muito especial, porque é um momento de interação da família, de crescimento espiritual e é também um momento de harmonia, companheirismo, de caminhada rumo ao céu. Então é importante esse momento aí. Professora, esse novo currículo ele também tem uma proposta do pai, além de estudar a lição, ele não vai estudar a lição e fazer o culto. A proposta é que ele faça no culto o estudo da lição, não é? É isso mesmo. O estudo da lição no momento do culto e também observar o seguinte, quando chegar lá na igreja, e essa é uma coisa que está fantástica, né, no novo modelo do currículo, quando chegar lá na igreja, ele também vai ter um momento de conversa com o professor. Olha que especial, né? Um momento de conversa ali com o professor. Então, nós vamos ter aí para os bebês de 15 a 20 minutos ali, a história contada para eles, numa roupagem diferente, nova, cheia de dicas, inclusive no material dos bebês que a gente tem, esse daqui eu estou falando em relação ao tempo, no material dos bebês a gente vai encontrar um momento de reflexão para que o pai converse junto com o professor, isso é maravilhoso, a gente não tinha isso, né, oficialmente colocado aí pela igreja, né? Nesse material aí você vai ter então, dos bebês, aqui estão aqui as lições, e vai ter um reforço ainda maior
para que cada criança receba o seu conteúdo. E, gente, tem vários detalhes bem interessantes em relação a isso. Um deles é que no material da lição da Escola Sabatina, a professora Lúcia está tão ilustrado, tão maravilhoso, que as crianças elas vão poder se conectar. Inclusive, tem imagens da Bíblia e Jesus conectado também com imagens das nossas crianças nos tempos atuais. Que coisa linda, professora Namin. E os temas, eles são cronológicos, né? Isso. Vai ser diferente, né? Na lição que nós temos até hoje, são temas diversificados. E agora, com essa nova roupagem, vai ser um tema cronológico da Bíblia. Ou seja, vai começar ali com a criação, com Gênesis. Não é verdade? Exatamente. E aí, assim, em um trimestre vai trabalhar temas do Antigo Testamento. No outro trimestre vai trabalhar temas do Novo Testamento, para que a criança estabeleça essa cronologia em ambos os aspectos da Bíblia, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. Quando a gente fala desse currículo, a gente fala que Vivos em Jesus não é somente um currículo educacional. Isso é importante lembrar. Ele é um instrumento na formação espiritual e moral de crianças e de jovens adventistas. E a ideia é preparar discípulos fiéis de Cristo. Quando a gente investe na lição da Escola Sabatina, não é simplesmente um material de papel que você está levando para casa. É um investimento espiritual na formação dos seus filhos e da sua família. Ao integrar os princípios bíblicos com métodos educativos inovadores, este plano de estudos busca impactar não apenas o intelecto, mas também o coração e a alma de cada um dos alunos da Escola Sabatina, capacitando-os a desenvolver um relacionamento pessoal com Jesus. E esse andar com Jesus, esse companheirismo, é que vai fazer com que o tão sonhado dia da volta de Jesus chegue e a gente entre com a nossa família. Eu creio que esse também seja o seu desejo, né? Estar com a sua família nas mansões celestiais. Então, vamos investir nessas novas gerações. Um lembrete em relação à lição dos juvenis, ainda juvenis, mas você já pode mudar a sua classe lá para pré-adolescentes, né? Vai vir um selinho diferente na lição, já dando uma dica, né? E aí, assim, cada dia a gente vai se preparando e se preocupando com essas gerações e cuidando delas todo dia, o maná sendo entregue para que eles sejam alimentados espiritualmente, sejam fortes espiritualmente, sejam não somente a igreja de hoje, né? Eles são presente de hoje, mas sejam a futura liderança da nossa igreja amanhã. E a conexão, né? O mundo hoje está conectado. Essa é uma palavra muito importante no novo currículo, conexão. E o novo currículo tem como base fazer com que as nossas crianças e os nossos juvenis e adolescentes, eles se conectem a cada dia com Jesus. Obrigada, Namin. Obrigada, Lucilene. Gente, quanto é importante, né, a gente incentivar o estudo da Bíblia e da lição da Escola Sabatina para os nossos pequenos. A Lúcia, ela contou um pouco da experiência dela e também dos filhos, e eu também sou fruto de pais que me ensinaram desde a infância, e os frutos, eles são visíveis. Mesmo que a criança, ela pense em sair, a sementinha está lá plantada no coração dela. E agora a gente está chegando ao fim da nossa live, mas antes a gente vai falar com o pastor Ronivon, que vai fazer uma reflexão para a gente sobre a importância do estudo, né, da Bíblia, da lição, desse estudo diário. A gente já reforçou isso aqui várias vezes, mas agora a gente vai ter uma reflexão bíblica com o pastor Ronivon, o presidente aqui da Associação Sul de Rondônia. Queridos, agora chegamos ao momento de meditarmos um pouco na palavra de Deus. E eu gostaria de ler o que está escrito em Efésios, capítulo 6, no verso 17, que diz o seguinte: Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu não vou falar muito sobre a importância do estudo da Bíblia, porque você já conhece a necessidade de um cristão para ser alimentado espiritualmente, estudar a Bíblia todos os dias. Essa necessidade é a maior que nós temos. Precisamos nos alimentar constantemente da palavra de Deus, ao invés de nos alimentarmos de filosofias humanistas que nos afastam do Senhor. Agora, a pergunta que fica é: por que estudar a Bíblia usando a lição da Escola Sabatina? Bom, nós temos várias razões, pelo menos 6 razões para isso. A primeira delas é que a lição da Escola Sabatina nos ajuda a interpretar e nos ajuda a aplicar a Bíblia.
A lição é feita por teólogos, geralmente doutores em teologia, que nos ensinam como usar o texto bíblico em nossa vida diária, em nossas decisões, em nossos hábitos. Então, a primeira e grande razão para estudar a Bíblia com a lição da Escola Sabatina é que a lição é uma guia para você interpretar e aplicar corretamente o texto bíblico. A segunda razão é que a Bíblia ela mantém a nossa identidade. E através da lição, nós conseguimos focar nas crenças, nas 28 crenças, nas 6 doutrinas que acreditamos como adventistas do sétimo dia. Nós estamos presentes em mais de 200 países e em todos eles nós estudamos a lição da Escola Sabatina idêntica. Em qualquer lugar que você for no mundo, naquele sábado estaremos estudando o mesmo tema. Isso dá unidade à igreja, identidade, mantém a identidade da igreja. A outra coisa é a unidade da igreja. Ao estudarmos as mesmas coisas todos os sábados, nós nos unimos em uma filosofia, em uma teologia, em um propósito e em uma esperança únicas. Nós mantemos a unidade, aonde quer que estivermos. Uma outra marca que é extremamente importante é que quando você estuda a Bíblia, aplicando ela corretamente, aumenta a sua fé. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ao estudar a Bíblia da forma correta, aplicando ela à sua vida, aumenta-se então a fé, que é a certeza de que Jesus vai voltar, é a certeza de que as promessas se cumprirão. Uma outra razão extremamente importante nos dias de hoje, quando você olha para a lição da Escola Sabatina, por exemplo, a lição desse trimestre que fala sobre o livro de Êxodo, a libertação do povo do Egito, de um governo inescrupuloso, de um governo opressor que escravizava o povo de Israel, você lembra de alguns governos do mundo. A situação do mundo está cada dia pior. Ouvimos falar de guerras, ouvimos falar de decisões complicadas, autoritárias de vários governos ao redor do mundo. Ouvimos falar também de estratégias com filosofias que tentam impor uma cultura contrária à Bíblia. E a lição, principalmente essa de Êxodo, fala de como o povo de Israel foi liberto de um governo assim. Então, quando você estuda a lição da Escola Sabatina, você tem fé de que Deus nunca perdeu o controle. E isso te dá esperança, que é um outro ponto que a gente pode acrescentar no estudo da lição. Esperança de que nós não somos desse mundo, que temos um reino e esse reino é celeste. E, com certeza, Deus intervirá na história do planeta. E, por fim, uma tremenda necessidade da igreja é que quando você estuda a lição da Escola Sabatina e você aprende mais sobre as doutrinas bíblicas, você tem subsídios para pregar o Evangelho. Você se capacita para pregar. Então, eu penso que, diante de tantas vantagens, o único caminho, a única decisão que temos é fazer a nossa assinatura para garantirmos que teremos a lição durante todo o ano, para nos aprofundarmos no estudo da Bíblia. Lembrando que a Bíblia e o estudo dela da forma correta, como a lição nos move a fazer, elas nos acrescentam algumas vantagens. Eu falei delas aqui, vou repetir rapidamente. Primeira delas, ela ajuda você a aplicar e interpretar corretamente a Bíblia. Ela promove identidade do adventismo na nossa vida. Ela une a igreja adventista ao redor do mundo. Ela nos dá fé, nos dá esperança e nos capacita a pregar o Evangelho. Estude sua lição. Para isso você precisa tê-la. Portanto, aproveite esse movimento, faça a sua assinatura e que você cresça muito na vida espiritual. Esteja preparado, não apenas para esperar Jesus, mas para apressar a sua vinda. Amém, Pastor Ronivon, muito obrigada por essa reflexão. E, Pastor Portela, é por isso que é tão importante a gente lembrar, inclusive, de que não basta só fazer a assinatura também. É muito importante, é o primeiro passo, mas a gente tem que estudar a lição de fato, né? E para isso a gente tem muito incentivo na nossa igreja, a gente tem toda uma estrutura organizada. A nossa igreja é uma igreja muito organizada, né? Mas a gente tem que fazer a nossa parte, né, pastor? Exato. O Projeto Maná visa não somente estimular
a assinatura como estudo, assim, manter o estudo da Bíblia a partir desse material que é tão importante que nós assinamos. E, Camille, somente para reforçar, um ponto importante aqui, é que a igreja é uma igreja muito organizada. Inclusive, quem fizer um Google agora nesse momento vai se dar conta que a igreja adventista ela é classificada mundialmente como a igreja mais organizada. É verdade. E é justamente por conta da sua organização que as instituições da igreja também são organizadas. Por que fazer a assinatura agora, tendo em vista que nós vamos receber a lição somente no início do ano que vem, né? Isso é interessante. Eu quero colocar aqui, antes de nós encerrarmos aqui a nossa live, porque nós temos 8 uniões aqui no Brasil, são 8 uniões, e nós pertencemos aqui à União Noroeste. Então, a igreja, de maneira muito organizada, para preparar, então, os pedidos, que não são poucos, das lições, então a igreja ela estabelece datas específicas para que o projeto aconteça em diferentes uniões, em diferentes datas. Então, é nesse período que nós trabalhamos essa ênfase, para que a igreja se organize e possa entregar em tempo hábil as lições de todos aqueles que desejam fazer a sua assinatura. Que interessante, pastor. Inclusive, eu já visitei lá a CPB, acredito que o senhor também já deve ter passado por lá. É muito interessante ver essa produção toda acontecendo, né? E é uma coisa extremamente linda e organizada mesmo, né? Mas é isso, que você que está em casa tenha se motivado e tenha se enchido do Espírito Santo para motivar outras pessoas a fazer a assinatura, a buscar o Espírito Santo e o alimento diário, que é o maná, através também do estudo da lição da Escola Sabatina, que possamos divulgar esse projeto para o máximo de pessoas possível e incentivar os nossos membros. Atualmente eu tenho ajudado ali nos adolescentes, como professora dos adolescentes, e é muito triste ver quão pouco as nossas crianças, nossos adolescentes, inclusive os nossos adultos também têm deixado de lado, né, o estudo da lição todos os dias, principalmente pela parte da manhã. É muito triste ver e a gente precisa se unir e incentivar para que isso faça diferença em nós e também na nossa igreja, na nossa comunidade, para que Jesus volte logo, né, pastor? Camila, inclusive, é interessante que, de fato, acontecem situações onde a pessoa tem a lição e não estuda. Exatamente. Mas por que é importante que a gente garanta esse alimento espiritual? Isso é importante porque no dia que você tiver o desejo, e ainda que não tenha o desejo, mas você decidir, pela graça de Deus, estudar, você não vai conseguir se você não tiver a lição também, Exato. né? Então, olha, mais do que estar estimulando ou incentivando os irmãos a comprarem uma literatura, o que nós queremos aqui é justamente fortalecer esse hábito, essa disciplina espiritual tão importante que é estudar a palavra de Deus. É verdade. O primeiro passo é fazer a assinatura, para que a lição esteja ali. E para finalizar esse momento, pastor, eu te peço para fazer uma oração, né, por nós, por nossos líderes também que estão assistindo, todos os membros que estão aqui com a gente, e para finalizar esse momento. Ok, Camila, antes de tudo eu quero agradecer a você também que nos acompanhou durante toda essa live, você professor de Escola Sabatina, direção, você que faz parte da direção da Escola Sabatina, bravos guerreiros e guerreiras que nos acompanham aqui também, que têm levado a cabo esse importante projeto, a cada pastor também pelo apoio, pelo incentivo, para que os irmãos também tenham a sua assinatura. Vale lembrar, nós vamos deixar aqui na descrição desse vídeo o link, no caso, que vai conduzir as pessoas à plataforma do Adventec, onde eles vão poder fazer a sua assinatura desde já. Somente para reforçar isso, tendo em vista que a premiação só será possível para as igrejas e diretores que fizerem a sua assinatura através dessa plataforma. Ok, gente? Vamos orar então nesse momento? Oremos. Mais uma vez, Senhor, queremos te agradecer. Te louvamos por tua bondade e misericórdia. Muito obrigado por todo esse tempo que aqui passamos, discutindo a respeito desse tema tão importante que é o estudo da tua palavra. Oramos para que a tua igreja possa despertar mais e mais, compreendendo, Senhor, quão importante é permitir que o Senhor nos transforme e nos preencha a partir do poder que há na tua palavra. Que o Senhor, pela tua graça, possa abençoar a direção, os professores da Escola Sabatina, assim como também cada pastor, cada membro, cada amigo que nos acompanharam e que nos acompanham neste momento. Permanece conosco hoje e sempre, abençoa esta associação, a sua liderança, a todos nós, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada a você que esteve conosco até o final, que assistiu aqui, que possamos incentivar os nossos membros, nossa igreja, nossa comunidade e que possamos apressar a volta de Jesus e só podemos falar para os outros do que estamos cheios, então que possamos nos alimentar do maná. Boa noite, bom sábado a você que esteve aqui conosco.